Se a crisma fosse um fim, não faria sentido que tanta gente esfriasse logo depois. E isso acontece com frequência demais para ser tratado como uma exceção. É um acaso ou é uma coincidência? Quando algo se repete tantas vezes, em tantos lugares diferentes, com pessoas tão distintas, a gente precisa parar e se perguntar com honestidade: será que o problema está mesmo nas pessoas? Será que a falta de fé? Será que é falta de vontade? Falta de compromisso? Ou será que existe algo mais profundo acontecendo? Algo ligado em como a crisma foi apresentada e compreendida ao longo do tempo? Talvez o problema não esteja na fé das pessoas, nem na disposição delas de permanecer na igreja, mas na maneira como esse sacramento foi explicado, ou não foi explicado em muitos contextos. Porque quando algo essencial é mal apresentado, as consequências não aparecem imediatamente. Elas surgem depois de quase sempre quando a vida começa a exigir mais maturidade, mais escolhas conscientes, mais responsabilidade pessoal. E ao longo dessa semana, a gente falou de um afastamento silencioso que acontece depois da crisma. Não de uma ruptura dramática, nem de alguém que acorda um dia decidido a abandonar Deus, mas de uma fé que vai ficando distante por dentro. A gente falou também daquela sensação incômoda de que muita coisa nunca foi bem explicada, de que a pessoa recebeu algo importante, mas não sabe exatamente o que fazer com isso que agora, o que fazer com isso agora que a vida mudou. E nada disso, na maioria das vezes, tem a ver com uma briga com Deus, nem com uma revolta consciente, nem com rejeição da igreja. O que existe é uma confusão acumulada. É difícil de nomear, mas é muito fácil de sentir. E quando essa confusão ela não é organizada, quando ninguém ajuda a colocar isso em ordem, essa pessoa vai se afastando aos poucos, sem drama, sem nenhum anúncio, sem nenhuma decisão clara de sair, apenas com uma sensação de que a fé já não ocupa o mesmo lugar de antes. E durante muito tempo, a crisma ela foi vivida como a última etapa da caminhada cristã. Mesmo quando ninguém dizia isso explicitamente, a mensagem era transmitida na prática. A sequência sempre se repetia, ela sempre se parecia a mesma. Catequese quando criança, primeira comunhão, depois a crisma e a partir daí a pessoa segue uma vida normal. Como se a fé tivesse uma lista de etapas para se cumprir e depois da última a pessoa tivesse liberada. Ninguém acordou um dia com a intenção de ensinar isso de forma errada. Não houve uma má fé, mas tudo aquilo que é apresentado como conclusão acaba sendo vivido como um encerramento. O ser humano responde não só ao conteúdo, mas à forma como esse conteúdo é organizado e transmitido. Quando a crisma é entendida desse jeito, a fé deixa de ser um caminho e passa a ser uma obrigação cumprida. E quando a gente identifica algo como uma obrigação, a gente abandona ela sem deixar nenhuma culpa, sem deixar nada para trás, sem nenhum peso na consciência. E não é porque não valoriza, mas porque acredita que já fez o que precisava ser feito. É por isso que tanta gente não sai da igreja com raiva, não sai ferida, não sai revoltada. Ela sai tranquila, com a sensação de dever cumprido, com respeito pela fé, mas sem perceber a necessidade de continuar investindo seu tempo, atenção e o esforço nela. E isso é perigoso, justamente porque parece inofensivo. Esse tipo de vivência cria uma fé frágil. Uma fé que depende de mais de estrutura externa, encontros marcados, horários definidos, alguém puxando a sua orelha, alguém lembrando, alguém dizendo o que você tem que fazer, guiando cada passo que você vai ter. Enquanto essa estrutura existe, a fé se mantém. Mas quando ela acaba, ela sempre... Perdão. E quando ela acaba, em algum momento, a fé fica sem chão. Não porque a pessoa seja fraca, mas porque nunca foi convidada a assumir a fé de uma forma pessoal.
ela nunca foi ajudada a integrar fé dela com a vida real, com as escolhas que ela tem que fazer, as decisões silenciosas do dia a dia. E é por isso que tanta gente esfria. Não quando está tudo organizado, mas justamente quando a vida começa a apertar, quando surgem dúvidas mais sérias, conflitos internos, frustrações inesperadas, pressões externas, escolhas morais. E nesses momentos, uma fé vivida apenas como etapas não sustenta. E não é porque a fé é fraca em si, mas porque ela não foi preparada para esse nível de exigência. É como tentar sustentar um peso maior do que uma estrutura que foi feita para suportar. Crisma, ela nunca foi pensada como uma formatura. Ela nunca foi um diploma espiritual. Nunca foi um ponto final da vida cristã. Ela existe para fortalecer aquilo que começou no batismo, para aprofundar uma fé que já existe, para ajudar essa fé a deixar de ser apenas uma herança recebida da família ou de uma comunidade e se tornar uma escolha pessoal, assumida com mais consciência, mais liberdade e mais responsabilidade. E no sentido de peso, cobrança ou medo, mas no sentido de maturidade interior. Isso significa mais graça, mas também mais compromisso. E não porque Deus exige mais para você caprichar, mas porque a fé cresce junto com a pessoa. A fé adulta não é uma fé sem dificuldade, é a fé que sabe por que permanece mesmo quando não é fácil. Fé que não depende apenas de emoção, de evento ou de fase da vida, mas de decisão cotidiana e constância silenciosa. E quando essa explicação não existe, o jovem não rejeita a Deus. Ele fica sem uma base. E quando chegam situações que exigem uma fé mais firme, mais rigorosa, dúvidas que não têm resposta imediata, tentações e decepções, feridas, cansaço espiritual, uma rotina pesada, essa fé não sustenta. E não por fraqueza moral, não por falta de caráter, mas por uma falta de estrutura interior. O esfriamento, nesse caso, não é uma rebeldia, é um despreparo. É a consciência de algo que não foi organizado no tempo certo. E existe um detalhe importante que quase nunca é dito com clareza. A fé cristã, ela não foi pensada para funcionar apenas enquanto a vida está organizada. Ela não foi feita para só sustentar a infância, a adolescência ou uma fase específica da sua vida. Ela foi pensada para poder acompanhar a pessoa quando a vida muda, quando o cenário muda, quando as perguntas deixam de ser simples e quando as respostas prontas já não servem mais. E é exatamente aí que muita gente percebe que a fé que ela recebeu não foi preparada para esse tipo de momento. Não porque ela era falsa, mas porque ela estava incompleta. E quando essa fé ela não é aprofundada, ela até funciona por um certo tempo. Funciona enquanto existe uma rotina, enquanto alguém a organiza, enquanto tem encontros marcados, em um caminho bem definido, mas a vida adulta não funciona assim. A vida adulta exige decisões sem roteiro pronto, exige discernimento, exige consciência, existe uma fé que saiba dialogar com a realidade concreta. E quando essa base não foi construída, a pessoa começa a sentir um desconforto interior que é difícil de explicar. E não é uma rejeição de Deus, é uma sensação de inadequação. É como tentar usar algo que já não serve, mas do mesmo jeito. E esse é um dos grandes dramas silenciosos depois da crisma que muitas pessoas enfrentam. A pessoa, ela não perde a fé de uma vez, ela perde o lugar da fé na própria vida. A fé, ela deixa de orientar decisões, deixa de ajudar a interpretar o que acontece, deixa de oferecer critérios, e não porque Deus se afastou, mas porque a fé nunca foi apresentada como algo que cresce junto com a pessoa. Ela foi apresentada como algo que se recebe, e não como algo que se desenvolve. E quando essa fé não cresce, ela não acompanha. Ela fica para trás.
não por maldade, nem por descaso, mas porque ninguém ensinou que a fé também precisa amadurecer, e que ela precisa ser alimentada, organizada e aprofundada, que ela não sobrevive apenas de lembranças ou experiências passadas, aqueles momentos onde a pessoa se fica toda emocionada. E sem isso, a fé até permanece como um respeito, como um valor cultural, como uma memória afetiva, mas ela deixa de ser força viva que sustenta o cotidiano. E talvez você tenha feito a crisma sem entender tudo isso. Talvez ninguém tenha parado para explicar com calma o que estava acontecendo naquele momento. E isso não é culpa sua. Muita gente passou exatamente pela mesma experiência, mas hoje existe uma possibilidade real de viver a crisma do outro jeito. Não como algo preso ao passado, a uma data ou uma cerimônia bonita, mas como algo que começa agora, no cotidiano, nas suas escolhas pequenas, na forma como você organiza a sua vida, as suas prioridades, o seu tempo, as suas relações, a sua consciência e a sua relação com Deus. A crisma, ela não encerra a sua caminhada, ela muda o nível da caminhada. E quando isso é entendido, a pergunta deixa de ser por que eu esfriei e passa a ser como eu posso reorganizar minha vida a partir do que eu recebi. E o convite nunca foi desistir, nem se culpar, nem fingir que está tudo bem. O convite sempre foi amadurecer, dar um nome ao que ficou confuso, buscar a formação, retomar a oração, viver a fé de forma mais consciente, integrada à vida real. E antes de encerrar, vale a pena fazer uma pausa para a gente poder rezar junto, reconhecendo que isso não se sustenta apenas com um esforço humano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, reacende em nós o dom que recebemos. Ajuda-nos a não tratar a fé como algo que ficou no passado. Ensina-nos a viver com mais consciência aquilo que um dia recebemos. Quando a fé enfraquecer, sustenta-nos. Quando vier a dúvida, não nos deixes sozinhos. Que a nossa caminhada contigo não seja obrigação, mas resposta livre e madura. Amém. Porque fé que amadurece não é uma fé complicada. É fé que encontra lugar na vida real. Nas decisões simples, nos dias comuns, nos dias mais cansativos e até nos dias em que não se sente nada. E é assim que a crisma cumpre aquilo para o qual sempre existiu. Não encerrar a fé, mas fortalecer ela por uma vida inteira. E talvez seja exatamente esse o convite de hoje. Não se culpar, não romantizar o afastamento e também não fingir que nada aconteceu, mas reconhecer com honestidade que a fé precisa crescer junto com a vida. E não porque a crisma não foi o fim de nada. Ela foi um chamado para viver a fé com mais consciência, com mais liberdade e mais responsabilidade. E se em algum momento isso ficou confuso, isso não significa que você falhou. Significa que apenas ainda há caminho. E caminho se faz assim, com pequenos passos, com formação, com oração, com uma constância, todos os dias. E não tudo de uma vez, mas de verdade. Que o Espírito Santo reacenda em nós o dom que nós recebemos e organiza o que ficou confuso. E fortaleça o que está frágil. E nos ensina a viver hoje aquilo que um dia recebemos. Amém. E que Deus te abençoe.